Pessoal, então para encerrar a nossa discussão sobre os diversos vieses que o conceito de ação penalmente relevante possui no direito penal, eu queria fazer uma proposta para vocês de refletir um pouco ainda que rapidamente, a respeito da evolução teórica. E aí esse é um conceito importante porque, vejam, durante o nosso semestre nós focamos muito no que era o atual momento da discussão de uma determinada teoria e muitas vezes a gente não se preocupou em fazer uma evolução histórica. Isso às vezes faz falta e o conceito de ação é um conceito que é importante. Por essa importância eu vejo que vocês devem se preocupar não em decorar as minúcias de cada uma das teorias, mas pelo menos ter o conhecimento da existência delas. No material escrito que vocês receberam, na síntese tem um detalhamento com alguns pontos fundamentais, e eu aqui quero só focar em algumas questões mais didáticas para vocês compreenderem a importância deles e saber por que nós chegamos no conceito finalista de ação, que é o conceito que serve de base da nossa discussão que nós tratamos até agora. Vejam, o primeiro modelo de construção e sistematização da ação ele é dado por List e Belling no modelo causal naturalista de ação. Ou seja, a ação, na verdade, ela não era compreendida com os detalhes que nós temos hoje. Na verdade, a ação ela era compreendida apenas enquanto um movimento corporal voluntário, ou seja, eu quero esticar meu braço para atingir uma pessoa, eu quero apertar o gatilho, isso era uma ação penalmente relevante. Enquanto que a omissão ela era uma imobilidade voluntária, ou seja, eu escolho para o meu corpo não agir. Vejam, isso explica uma série de questões. Claro que explica, mas por um tempo que isso talvez tivesse uma relevância. Como nós já vimos que o importante no crime omissivo não é propriamente um movimento corpóreo ou não movimento corpóreo, mas a natureza da violação da norma, isso também não ficava claro para a teoria causal naturalista. E claro, Belling tentou corrigir essa definição inicial de List, dizendo que, na verdade, a omissão seria uma contenção dos nervos motores para impedir o corpo de agir. É como se dissesse, o meu corpo quer agir, mas eu impeço ele porque eu contenho os nervos motores para não realizar o comportamento. Isso é uma explicação bastante artificial e bastante curiosa, porque se vocês pararem para pensar, imagine um exemplo hoje, do dia de hoje, para a gente pensar em termos de crimes omissivos. Pagar impostos. O meu corpo quer pagar impostos, mas eu seguro o meu corpo para não pagar os impostos. Vejam, isso não faz muito sentido, isso não é muito razoável, e tanto é verdade que esse modelo causal naturalista ele acaba caindo em descrédito porque ele não é adequado ao tempo que nós vivemos. Ou seja, ele não consegue explicar de forma muito clara o que é uma ação e o que é uma omissão para crimes que levam em conta não o movimento corpóreo, mas sim a violação da norma proibitiva ou norma preceptiva. Em contrapartida, nós temos também um outro conceito que é muito importante para a sistematização, porque vejam, o conceito de ação, por ser um conceito muito amplo, ele não pode ser propriamente um conceito do direito penal, ele é um conceito anterior ao direito penal, que por ser anterior ao direito penal, define o que é ou pode vir a ser o direito penal. Esse conceito ele vai vir estabelecido em alguma medida pela teoria social da ação, que é desenvolvida por um penalista alemão, o Jeschak, que define, na verdade, um comportamento, ação penalmente relevante, na verdade, seria um comportamento socialmente relevante, ou seja, toda resposta que o homem dá a uma exigência situacional conhecida ou ao menos conhecível a partir da realização da possibilidade de realização que lhe é colocada por uma obrigação de agir. Então vejam, ação e omissão aqui elas só fazem sentido se tiverem uma repercussão social. Claro, isso é muito importante e muito interessante porque, vejam, lá no conceito natural, causal naturalista, isso não era levado em conta. Bastava que se tivesse uma ação e se dissesse que essa ação era um comportamento desejando o resultado, uma contenção, e isso já seria suficiente. Aqui na teoria social da ação, em alguma medida nós acrescentamos um elemento que é a repercussão social dessa ação. Enfim,
A teoria que serve de base para a nossa discussão é a teoria finalista da ação, a teoria final da ação, proposta por um penalista alemão chamado Hans Welzel, que coloca, na verdade, um conceito de finalidade ao conceito causal de ação, ou seja, não basta só a ação que causa o resultado, nós vamos ver a importância disso quando nós estudarmos na próxima aula o nexo de causalidade, a relação de causalidade. A causalidade só faz sentido a partir do momento em que se tem uma finalidade. Agir e realizar o comportamento buscando a produção de um resultado. Ou seja, isso vai ser o determinante, o importante daqueles elementos que nós estudamos como ação penalmente relevante, ou seja, um comportamento humano, voluntário, conscientemente dirigido a um fim. Com esses elementos, nós vamos conseguir colocar em prática a importância e as funções que o conceito de ação busca trazer. E a partir daí discutir as causas de exclusão da ação com propriedade, como eu espero que a gente tenha feito nos vídeos anteriores. Então, pessoal, para não tornar esse vídeo muito abstrato, muito teórico, eu quero que vocês deem uma lida na síntese, eu quero que vocês deem uma lida também no material de apoio que eu vou separar para vocês, um capítulo de livro sobre ação penalmente relevante, para vocês discutirem e problematizarem esses conceitos e essas teorias, até para dar um pouco mais de robustez na argumentação que vocês vão ter mais adiante no curso, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que tenha ficado em relação à matéria, pessoal, não deixem de colocar nos fóruns de dúvidas, não deixem de participar da nossa atividade síncrona, a gente tem feito debates bem interessantes, eu tenho retomado bastante coisa para a gente debater, e enfim, pessoal, a partir daí a gente vai fazendo o semestre andar, vai fazendo a coisa seguir, e qualquer coisa, pessoal, vocês entram em contato comigo e a gente vai falando sobre o tema, tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.